irmãos com a paz do Senhor, amém? Vocês aí na sua casa, nós temos o privilégio de poder louvar ao Senhor Jesus mais uma vez, a Ele que é digno de todo louvor. O nosso Deus é bom, Ele é bom, Ele é bom o tempo todo. Louve ao nosso Deus, louve ao Senhor conosco, aleluia, aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Deus é bom, aleluia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Louve, louve, louve ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia sobre toda geração. Aleluia. Louve ao Senhor. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: nosso Deus é Deus e não há Deus acima do nosso Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Louve, louve, louve ao Senhor aí da sua casa. O louvor liberta, aleluia. E nós estamos aqui num culto para o Senhor, que é digno do nosso louvor.
Santo seja teu nome, ó Pai. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Toda glória sejam dadas ao teu nome, ó Pai. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Toda glória sejam dadas a ti, Pai. Ó Senhor, recebe esses louvores, Senhor. Pois a ti, Senhor, nós declaramos toda honra, toda glória, todo louvor a ti, ó Pai.
seja exaltado, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. O Teu nome seja engrandecido, glorificado nas nossas vidas, Senhor. Recebe, Senhor, os nossos louvores. Eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor a todos. Motivo de grande alegria estar trazendo a palavra nessa noite. Louvo a Deus pelos louvores que foram entoados nesse culto. Vivemos um momento difícil, um momento no qual estamos afastados fisicamente do templo, mas estamos conectados, né? Bom que temos a internet para que nós possamos estar conectados, reunidos, né? Cada um na sua casa, no nome do Senhor. É para isso que nós somos chamados. Esse é o nosso prazer, a nossa alegria, o nosso contentamento está no Senhor. E acredito que é um sentimento de todos, né? Todos nós, né? Assistindo em casa, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui para trazer a palavra e para mim é motivo de grande alegria. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer ao pastor Ricardo por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande, um privilégio e uma responsabilidade. Amém? Quero convidar você para curvar sua cabeça nesse momento e que você ore comigo nessa noite para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, entre em sua presença, ó Pai, com muita humildade de coração, Senhor, pedindo ao Senhor a tua misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações, Deus. Eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, ó Pai, para quem vai ter alcance desse vídeo, Senhor. Mas a Tua palavra, Senhor, ela é suficiente, ela nos alimenta, Pai. Fale aos nossos corações, Senhor. Guia o meu pensamento e as minhas palavras nessa noite, ó Pai, para que eu possa falar ao Teu povo sobre a Tua verdade, ó Pai. Sobre a Tua justiça, sobre o Teu amor e o Teu juízo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Diz assim: Queridos amigos, escrevo-lhe esta segunda carta. Em ambas tento despertá-los com estas lembranças, para que vocês tenham em mente as predições dos santos profetas, o mandamento dado pelo Senhor e Libertador mediante os seus emissários. Em primeiro lugar, entendam isto: nos últimos dias surgirão escarnecedores seguindo os seus desejos e perguntando: onde está a vinda prometida? Porque nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio. Contudo, desejando muitíssimo estarem certo disso, não notam o fato de que, pela palavra de Deus, há muito tempo existem céus e terra surgido da água e existente entre as águas, e que por causa dessas coisas o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando os ímpios serão destruídos. Além do mais, queridos amigos, não ignorem isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é vagaroso no cumprimento da promessa, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não é seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas aos pecados. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimada. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas vocês deverão ser? Vivam de maneira santa e piedosa, enquanto esperam pelo dia de Deus, e trabalham para apressar a sua vinda.
Aquele dia trará destruição dos céus pelo fogo, e os elementos se derreterão com o calor. Nós, porém, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais a justiça se sentirá em casa. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo o que puderem para serem encontrados por Ele sem mancha, defeito e em paz. E pensem na paciência do nosso Senhor como libertação. Somente esses 15 versículos que eu quero dividir com você. Essa palavra, ela impactou muito meu coração nesses dias, porque com esse afastamento que temos dessa comunhão congregacional, muitos de nós acabam se esfriando. E nós sabemos que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. E o Senhor falou muito forte ao meu coração através dessa palavra, e eu quero ter a oportunidade de dividir com vocês a seriedade dessa promessa. A seriedade, a veracidade dessa promessa na qual nós aguardamos. Eu quero deixar para você bem claro que em forma alguma, de maneira nenhuma, nós podemos esmurecer na nossa fé, porque nada pode nos separar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada pode nos separar desse grande amor. O apóstolo Pedro, ele escreve a sua carta, as duas cartas, no período de 60 a 65 anos depois de Cristo. Era um período que a igreja do Senhor estava sendo atacada por outras doutrinas, né? O sincretismo estava muito forte, né? Através do gnosticismo, nesse período da igreja. E por isso havia, dentre os irmãos da igreja, havia muita confusão. E nesse capítulo que lemos, né, nós vemos que Pedro fala abertamente, né, de forma explícita, que estava sendo colocado em dúvida a volta do Senhor Jesus Cristo. 60 anos após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, né, a igreja estava tendo esse dilema, esse problema. E o apóstolo Pedro, ele escreve a sua carta com esse intuito de alertar os irmãos, né, de animar os irmãos daquela comunidade que estava crescendo. Porque grande era a responsabilidade desses homens, né? Eles andaram com o Senhor Jesus Cristo, né? Eles viveram, eles viram os milagres, eles viram o Senhor Jesus pregado no madeiro, eles viram o Senhor Jesus Cristo ser sepultado, e eles viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitar ao terceiro dia. Eles viram o Senhor Jesus Cristo subir aos céus, e eles ouviram quando o Senhor subiu aos céus, que do mesmo jeito que eles viram o Senhor Jesus subindo, Ele voltaria para buscar a sua igreja. E é nessa promessa que nós estamos firmados, né? É esse o intuito da nossa caminhada com Cristo. A salvação, esse é o principal objetivo. O reino de Deus estabelecido através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta falando dos falsos mestres, atacando a conduta desses falsos mestres para alertar a sua igreja, porque ali era colocado em xeque a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro tinha responsabilidade. Pedro não era menino na fé. Ele já tinha passado por muitas experiências, já tinha sofrido muito pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já estava calejado, né? E pela experiência dele, ele alerta a igreja e começa a discorrer nesse capítulo, né, os questionamentos que eram colocados, e ele mesmo vai trazendo a resposta para esse questionamento, né? Abrindo parênteses agora nisso que eu venho falando, meus irmãos, nesses dias de pandemia, nesses dias de aflição que temos vivido no nosso país, eu estava meditando na palavra do Senhor, e o meu pensamento, o Espírito Santo me trouxe na minha mente aquela palavra que está no livro de Lamentação de Jeremias, nas Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, o versículo 21 diz assim: eu prefiro trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias fala aquilo. Jeremias também estava vivendo um tempo de aflição, né? E nesta noite eu quero trazer para a igreja do Senhor, a igreja evangélica de Pinheiros, aquilo que nos dará esperança, que nos dará força para continuar. Ei, tem um Senhor lá no céu, a morada está preparada, Ele virá,
O momento é hoje de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. O momento é hoje de nós seguirmos com toda a nossa força essa palavra, para que nós estejamos prontos para quando esse Senhor vier nos buscar, nos encontrar santos e irrepreensíveis. É isso que nos dá esperança, a salvação em Cristo. É esse o momento glorioso e espetacular da nossa vida, para o qual nós temos que estar dia a dia nos preparando, para quando Ele chegar, nós nos encontrarmos com o nosso Senhor na glória. Aleluia. Isso é muito bom, meus irmãos. E um dos questionamentos que eram colocados naquela época, repare bem nisso, 60 anos após a morte de Cristo, havia o questionamento em relação ao tempo, né? A demora que estava acontecendo, que eles cobravam, né? Da volta do nosso Senhor Jesus. Agora imagina nós que estamos no ano de 2020, após a ascensão do nosso Cristo aos céus. Será que muitos de nós não vivemos como se o nosso Senhor Jesus não fosse voltar a qualquer instante? Será que muitos de nós, em alguns momentos da nossa caminhada, vivemos de uma forma conforme o mundo quer que nós vivamos? Eu quero trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Eu quero trazer nessa noite da parte de Deus para você uma mudança de rota, para você olhar o alvo, que é Cristo, para eu, no meu íntimo, olhar o alvo, que é Cristo. Não deixar me titubear por todas as questões que têm acontecido nos dias atuais e firmar o meu pensamento em Cristo, porque Ele é a nossa salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem acesso a Deus a não ser pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na questão do tempo, meus irmãos, Pedro ele é muito claro. Não há demora. O nosso Deus ele é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E o tempo não limita o nosso Deus. Pedro é bem claro quando ele fala que para Deus 1000 anos é como um dia. Então você já pode entender que nessa conta que Pedro faz, da época que ele escreveu para a época que nós estamos agora, para Deus é como se tivesse passado apenas 2 dias. É como se fosse antes de ontem. O nosso Deus é longânimo. É longânimo. O apóstolo Pedro fala nessa palavra que nós temos que ter em mente que essa, entre aspas, demora é a misericórdia do Senhor, para que haja tempo de arrependimento para todo o homem, o ser humano que está aqui nessa terra. E aí, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, a importância dessa ferramenta aqui que nós temos, que é a internet, para a pregação. A igreja do Senhor ela não está podendo se reunir aqui, mas a palavra ela está chegando na sua casa. Isso é ferramenta de pregação. O nome do Senhor ele está sendo, mesmo em meio a essa dificuldade que nós estamos vivendo, o nome do Senhor ele vai. O corpo de Cristo ele é pujante. Ele é pujante. E isso é motivo de gratidão, é motivo de alegria para nós. É motivo de entusiasmo, né? O nosso Deus não se limita ao tempo. Quero dizer para você nessa noite, é tempo de arrependimento, é hoje. Enquanto há vida, há esperança. Eu quero dizer para você que talvez está vendo esse culto agora e ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ainda há tempo de você conhecer esse Jesus Cristo maravilhoso. É dia de salvação, o dia da salvação é hoje, é agora. E o bom de estarmos fundamentados nessa palavra é que nós temos que conhecer isso. E isso vai causando em nós entusiasmo, isso vai nos dando uma força, que quando nós tropeçamos, quando nós caímos, quando nós estamos abatidos, essa palavra ela nos dá esperança, ela nos dá força para continuar. E o inimigo não vai prevalecer sobre a mim, sobre a sua vida. Esses problemas que estamos tendo no mundo atual não pode prevalecer sobre a nossa fé, sobre a nossa esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Glórias a Deus. O Senhor ele é longânimo, Ele é bom e a sua promessa está estabelecida. A volta dele
É iminente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero dizer para você nessa noite mais uma vez, isso tudo que estamos vendo são os princípios das dores. É o comecinho. Breve virá o Senhor. Nos preparemos. Nós temos que nos adequar cada dia mais, nos esforçar cada dia mais para estar dentro dos mandamentos dessa palavra. Igreja do Senhor, desperta e alerta. Não fique titubeando em dois pensamentos. Grave o seu coração e a sua mente nessa palavra. Coma este livro, porque ele é o nosso GPS para o céu. É ele que vai nos conduzir. O conhecimento liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase que tem sido usada nos nossos dias, né, por políticos, mas essa frase ela diz muito mais do que qualquer slogan político. Conhecendo a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos o caminho para a vida eterna. Encontramos alguém que diz assim: ei, o seu fardo está pesado, o seu jugo está pesado, vem cá, eu vou te ajudar. Lado a lado, a gente vai conseguir. Ele vai te ajudar. Ele diz assim: a coisa está difícil. O mundo está difícil. Tem de bom ânimo. Tenha força. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, meus irmãos. E é nele que nós encontramos a força para seguir também, para prosseguir. E mais uma vez eu quero dizer, o nosso alvo não é as melhores roupas, não são os melhores carros, não são os melhores bens materiais, porque isso é corruptível. Isso a traça, a ferrugem come, o ladrão pode levar. O nosso alvo são as coisas incorruptíveis. É o tesouro no céu. É aquilo que o ladrão nenhum pode levar. É aquilo que nada pode corroer. São os tesouros que nós guardamos lá em cima. Porque lá é a nossa morada eterna. Lá é a poupança mais certa que a gente pode confiar. O investimento mais certo que você pode confiar é na palavra de Deus, é no reino de Deus, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E só o conhecimento dessa palavra pode nos libertar de todo sentimento ruim que esse mundo nos traz. Que esse mundo ele nos apega, que o pecado quer nos trazer para baixo. Somente o conhecimento desse livro, o conhecimento dessa verdade pode nos libertar de todo o mal que esse mundo propaga. Meus irmãos, temos que estar preparados. A volta do Senhor ela é iminente. Cada um de nós, meus irmãos, nesta noite eu quero fazer um convite para você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nos examinemos. Nós, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nos examinemos sobre a nossa conduta, não só em relação ao mundo, não só em relação às pessoas, mas em relação a nós mesmos, aos nossos sentimentos, aquilo que nós temos cultivado. Momento de pandemia, muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas tendo desavenças dentro de casa, dentro do seio familiar, muitas pessoas passando por dificuldade financeira e deixando que isto abale a sua fé, talvez, que isto abale o seu eixo. Firmemos o nosso pensamento no nosso Senhor Jesus Cristo, que essas coisas terrenas não terão poder de nos abalar. É isso que o Senhor diz para você nessa noite. Ei, confia nele, deposita nele a sua esperança, deposita nele a sua confiança, deposita nele a sua expectativa, que nada do exterior, nada do mundo pode abalar o nosso coração e a nossa fé. Essa é a mensagem que o Senhor permite que eu traga para você nessa noite. A confiança nele, a fé nele, a esperança nele, meus irmãos. Vivemos dias, já naqueles dias da carta que Pedro escreveu, havia essas heresias levantadas no meio do povo. Que dirá hoje, no mundo inteiro, que dirá hoje também, no seio da igreja. Muitas igrejas que se intitulam evangélicas, dando pregações que vão contra a essa palavra. Pregando um evangelho maldito de prosperidade que é mentiroso, que causa frustração. Pregando um evangelho de porta aberta, mas eu quero dizer para você, a porta do céu é estreita.
O caminho que leva à perdição é largo, mas o caminho que leva ao céu é estreito. Mas esse caminho estreito vale a pena, porque você vai passar com Jesus Cristo. Você será mais feliz, eu não tenho a menor dúvida disso. Meus irmãos, vivemos dias em que muitos não acreditam mais nessa volta. Vivemos dias que, quando falamos deste assunto, podemos até sofrer zombarias, né? Que Deus perdoe todos aqueles que o fazem, né? Que têm esse tipo de atitude. Mas, irmãos, nós temos que carregar esse entusiasmo. Nós temos que carregar essa esperança. Porque grande é a vitória que nos será dada esse dia. Porque nenhum sofrimento que nós passamos aqui nessa terra, nenhum problema que nós passamos aqui nessa terra, pode se comparar com a glória que em nós será revelada no grande dia do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Meu irmão, tenha força, tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Tudo passa, mas nós passaremos por tudo com Cristo. O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses que tudo posso naquele que me fortalece. E o grande detalhe dessa passagem não é o tudo posso. O grande detalhe nessa passagem é quem nos fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor dos Exércitos. Quem nos fortalece é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que se entregou numa cruz, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e é motivo de grande alegria, é motivo de grande felicidade, porque nós fomos alcançados por essa salvação. 2020 anos depois, nós somos alcançados por essa palavra. Eu tenho o privilégio de estar aqui, podendo falar deste que foi o Filho de Deus encarnado, que se entregou para que os nossos pecados fossem perdoados por expiação. E hoje eu posso estar aqui falando dessa palavra. Você pode estar aí do outro lado na sua casa ouvindo esta palavra. Isso é motivo de alegria e felicidade. Glória a Deus, nós fomos alcançados e nós cremos nessa palavra. Aleluia. Irmãos, temos que estar preparados. Temos que estar atentos. Romanos capítulo 1. Versículo 18, fala sobre a ira de Deus. A ira de Deus é revelada desde os céus, contra toda a perversidade e impiedade de pessoas que, motivadas por sua injustiça, mantêm a supressão da verdade. Dura essa palavra, meus irmãos. Temos vivido dias em que a maldade está cada vez maior. Temos vivido dias que temos sido governados por homens maus, homens amantes de si mesmo, homens que não pensam no próximo, homens que só pensam em benefício próprio, e não importa quem que eles vão ter que derrubar para alcançar o poder desejado, para alcançar a quantia de dinheiro desejada. O Senhor Jesus Cristo, ele foi muito claro quando ele diz que não dá para servir a Deus e a Mamon, Mamon que é o dinheiro. Não dá para fazer do dinheiro, não dá para fazer do poder, não dá para fazer das coisas que o dinheiro traz o nosso Deus. E nós temos vivido dias que tem se multiplicado esse tipo de pessoa na terra. Eu digo para você uma coisa, o nosso Senhor, o nosso Deus, que tem vários atributos, como eu disse aqui, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Esse dia que para nós será de grande alegria, será de grande felicidade a volta do Senhor. Para o mundo não será assim. Para as pessoas que praticam a maldade, para as pessoas que praticam aquilo que não está de acordo com este livro, com esta palavra, será dia de grande desespero. E quão desespero será? O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 24, o Senhor Jesus enumera vários acontecimentos que discorrerão nos finais dos tempos. Irmãos,
tudo que temos visto, tudo que temos acompanhado, para nós, Igreja do Senhor, é sinal de alerta, é um despertar. Como o apóstolo Pedro disse nessa carta, eu quero repetir. O Senhor tem sido longânimo. Se há algum retardo, podemos dizer assim, na iminente volta do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro fala aqui nessa carta que é por amor. O amor do Senhor é colocado a nós todos os dias que nós acordamos. É tempo de se arrepender. É tempo de sair dos caminhos maus. É tempo de se alinhar cada vez mais a essa palavra. É tempo de cada um de nós nos examinarmos para estar de acordo com este livro. Para estar de acordo com os requisitos para ser um cidadão do céu. O preço foi pago. O ingresso já está pago. Foi o sangue do Cordeiro naquela cruz. Mas, amados, nós temos um caminho a percorrer. Nós temos uma santificação, uma perfeição para buscar. Difícil é o caminho, mas Jesus está conosco. Tenhamos bom ânimo. Vivamos firme nessa promessa. Que nós tenhamos força e ânimo no Senhor, não na nossa própria força. Igreja do Senhor, a palavra foi colocada nesta noite, culto de libertação. O Senhor tem libertação para a sua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e a tua casa. É momento de orarmos. A oração ela tem muito em seus efeitos. É momento de nos colocarmos de joelhos perante o Senhor. Porque se a igreja se dobrar e orar, o Senhor com certeza olhará para a nossa terra, para a nossa família. Serão alcançados aqueles que ainda não foram alcançados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Seremos nós caminho de salvação para muitos, para que eles possam conhecer Jesus e através do sacrifício de Jesus alcançar a salvação. Isso depende somente de nós. Essa é uma mensagem de encorajamento para você. A palavra do Senhor ela foi exposta aqui nesta noite para nos trazer encorajamento, para nos trazer engajamento diante essa dificuldade que temos tido, né, de não podermos estarmos juntos comungando, mas uma mensagem no WhatsApp, uma troca de ideia com um amigo por telefone. Falar de Jesus neste momento é algo mais importante que nós podemos fazer. Falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vão ouvir se não há quem pregue? E o pregar, meus irmãos, não é apenas aqui num púlpito, com a Bíblia, com uma camisa social falando perante uma plateia. O pregar é em todo tempo. É tempo de pregar, é tempo de falar do nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de andar com integridade na terra, com santidade, para que as pessoas possam ver em nós a luz que há num Filho de Deus salvo e remido no sangue de Jesus. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Se nós não salgarmos, se o sal não temperar, ele não serve para nada, a não ser para ser lançado fora. Ei, nós não seremos lançados fora não. Nós estamos dentro do reino de Deus. Você é atalaia nas mãos do Senhor. Você é luz deste mundo. Você pode levar essa palavra de salvação a todo aquele que chega no teu caminho. Ei, é dia de salvação. Aleluia. É noite de salvação. Nós podemos estar em qualquer lugar e professar as bênçãos que o Senhor tem dado na nossa vida, as mudanças de caráter de forma positiva que nós alcançamos através dessa palavra. Nós temos que testemunhar tudo que nós vivemos com Cristo, porque não importa se estamos vivendo problemas, se estamos vivendo uma luta. Ei, no meio da luta tem escape. Ei, você vai estar lá na fornalha, mas lá o quarto homem vai estar com você. Ei, o Senhor está conosco nas dificuldades. Ele não nos desampara. Aleluia. O Senhor Deus não nos desampara. Meus irmãos, já estou caminhando para o final. Nesse contexto que eu digo, o apóstolo Pedro ele fala que nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar.
E quando eu vejo essa palavra esforço, eu consigo entender no versículo 14, enquanto nós esperamos o cumprimento dessas promessas, façamos tudo o que podemos para sermos encontrados sem mancha, defeito e o principal, e em paz. Aqui o apóstolo é muito claro. Tudo que estiver ao nosso alcance, é com esforço. Meus irmãos, não podemos cochear em dois pensamentos, não podemos ser mornos. A palavra do Senhor fala, sejamos quentes, porque o morno será vomitado. E nessa questão da quentura, da fervura, eu digo assim, o nosso coração inflamado por essa palavra, a nossa mente engajada neste caminho, nós sim podemos nos esforçar ao máximo para que nós possamos ser encontrados sem mancha, defeito e em paz. A nossa casa é lugar de devoção a Deus, é lugar de culto. Eu confesso que eu tenho sentido muita saudade de estar reunido aqui com os irmãos. A mim tem feito muita falta estar reunido na igreja do Senhor. Porque já viemos um ano, né, nessa incerteza, né? Abrimos por um tempo com restrição. Quero abrir um parênteses aqui na palavra para louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo, louvar a Deus pela vida da Fabiana, filha do pastor, que tem uma responsabilidade muito grande com os irmãos. Eu estou um pouco mais perto dela, porque às vezes ela me dá a oportunidade de fazer umas corridas para ela, e a gente conversa ali, e eu percebo a responsabilidade que ela tem quanto à igreja, né? O pastor Ricardo da mesma forma. Eu quero convidar a igreja também a aproveitar esse momento para convocá-los, né, a orar pela vida da Fabiana, que é linha de frente do Covid, orar pela igreja do Senhor, né, orar pelos nossos irmãos, que nós recebemos as mensagens todos os dias no WhatsApp, né, que estão internados por causa do Covid, né, ou por causa de outras doenças. Nós temos que orar por essas pessoas, né? As nossas orações, ela chega ao Senhor, para que a vontade dele seja feita, para que ele entre com providência. A nossa função é orar pelos nossos irmãos. Eu quero aproveitar, falando de oração, dar um testemunho e agradecer a igreja que orou pela mãe de um amigo meu chamado Carlinhos, que ficou na UTI no Hospital das Clínicas. No começo da semana, eu tive o prazer de ir buscá-la. Deus alcançou a dona Vilma e a curou. O joelho no chão, a igreja orou, eu orei, meus outros amigos oraram, e o Senhor nos deu vitória. Quero agradecer a todos vocês que oraram. E é nessa força, meus irmãos, que nós temos que caminhar, né? Muito triste não poder estar reunida a igreja toda. Acredito que quando tudo isso passar, e vai passar, né, estaremos reunidos, se o nosso Senhor Jesus Cristo não voltar antes disso, né, estaremos aqui todos reunidos, felizes de estar reunidos no nome do Senhor, né, adorar a Deus no templo, né, que nos traz alegria, né, nos traz contentamento. E essa é a palavra, finalizando. Nos esforcemos, dia após dia, para sermos encontrados sem mancha, defeito e em paz. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus tenha misericórdia de cada um de nós, da nossa família, que proteja todos nós, né? Aqueles que têm que sair para trabalhar. Quem não necessita de sair de casa, é momento de ter mais cautela, né? Ficar em casa, não dar uma exagerada até que a coisa dessa questão do corona diminua, né? Do Covid diminua. Muitas pessoas próximas agora têm sido
atingidas por esse vírus. Eu tive, a Thalita teve em casa, mas o Senhor foi muito bom com a gente. O Senhor foi muito bom com a gente. Eu quero aproveitar esse momento também para agradecer o Diego, né? Trabalhei com ele nesse período. Deus usou muito a vida dele para me abençoar. Diego, que o Senhor abençoe você, a Dani, as crianças que estão vindo. Louvo a Deus pela sua vida, meu amigo. E os recados finais sobre a oferta, né? Que vai aparecer aqui embaixo em algum lugar o QR Code, né? A nossa conta. Que nós ofertemos à Igreja do Senhor, porque a igreja não para, né? As portas estão fechadas para receber os membros, mas a igreja continua trabalhando, né? A igreja tem as suas necessidades, a igreja tem ajudado muitas pessoas. O pastor Ricardo sempre fala, se alguém tem necessidade de uma cesta básica, que entre em contato, né? A igreja tem ajudado, a igreja tem as suas responsabilidades, né? E cabe a nós que somos membros, né? Temos a consciência de contribuir, né? Devolver o que é de Deus e contribuir, né? Para a igreja do Senhor, para que a sua obra continue avançando. Isso é parte, né? Faz parte da nossa vida cristã com Deus. Domingo, às 18h30, nós temos o nosso grande culto, né? O culto da família. Estaremos todos reunidos online, assistindo esse grande culto, uma palavra abençoada que sempre tem sido pregada, né? Os louvores que são entoados ao nosso Deus, né? E, irmãos, vamos orar. Vamos orar para que tudo isso passe. Vamos orar para que logo menos podemos estar todos reunidos aqui no nome do Senhor e que nós e nossa família passemos por isso protegidos. Amém? Uma boa noite a todos. Que o Senhor Deus nos abençoe e que o nome dele seja glorificado sempre através de nós. Que o reino dele avance sempre, porque ele é o nosso Deus, digno de honra, glória, poder. Está nas mãos dele, em nome de Jesus. Amém.